Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, o Deus Triuno. Nós estamos no primeiro trimestre de 2025, estamos estudando essa lição, essa revista, em defesa da fé cristã. Hoje, então, nós vamos fazer uma apologética a respeito de uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é a doutrina da Trindade. É importante que você leia, antes de ir para essa lição, para ministrar aí na sua classe, é importante que você leia a leitura diária. A verdade é que muitos alunos da escola bíblica não leem nem a lição, né? Eles simplesmente compram a revista, vão para a sala de aula, sentam confortavelmente e esperam o professor dar tudo para eles, né? Mas como eu sei que aqui no meu canal a maioria das pessoas que vêm pesquisar são obreiros, são pastores, pertencem ao ministério e também professores da escola bíblica, eu tenho certeza que você vai ler a leitura diária. Mas se você é aluno e está assistindo, é importante que você leia a lição completa, para que você vá preparado, né? Quando você lê a lição inteira, completa, com todos os detalhes, você se prepara para ouvir melhor e até para fazer um comentário de qualidade. Então é importante você fazer a leitura diária de segunda até sábado, para você ter aí um panorama da doutrina da Trindade nas Escrituras. Mas vamos começar com o texto áureo, porque o texto áureo já começa mostrando para nós a Trindade. Nós temos em Mateus 28:19, que é o texto áureo, o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui a gente já vê a Trindade aparecendo. Se essas três pessoas não estivessem em pé de igualdade, elas não seriam mencionadas num dos ritos mais importantes do cristianismo, que é o batismo. Então, no batismo é invocado um Deus que subsiste em três pessoas. Quando a pessoa vai se batizar, ela invoca sobre ela recebe sobre ela o nome desse Deus trino ou triuno. Triuno e trino é uma divindade que subsiste em três pessoas. Então, quando alguém se batiza em nome desse Deus, ele então recebe o nome da Trindade sobre si. Vou deixar um vídeo aqui explicando batismo em nome da Trindade e em nome de Jesus. Qual a diferença, tá bom? Uma explicação bem legal, você vai gostar. O idioma que nós vamos usar hoje para fazer a nossa apologética é o hebraico. O hebraico vai nos ajudar hoje enquanto a gente defende essa doutrina, que é uma das mais importantes do cristianismo. A leitura bíblica em classe está em Mateus 3, de 15 a 17 e no 28, 19 e 20. No 16 do 3 nós temos, estou na leitura bíblica em classe: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então aqui a gente tem Jesus sendo batizado, a gente tem o Espírito de Deus descendo descendo na forma corpórea de uma pomba, e nós temos Deus que vai falar com Jesus. Esse é meu filho amado em quem me compraz. Então aqui também, na ocasião do batismo de Jesus, a gente não precisa se esforçar em nada para perceber três pessoas que se manifestam aqui no batismo de Jesus. O grande problema da doutrina da Trindade é que a palavra Trindade não aparece nas Escrituras. Mas não importa, o conceito aparece, né? Então a gente percebe o conceito e não percebe a palavra, mas o que conta é o conceito, né? E outro problema que a gente vê aqui, que muitas pessoas que são contra a Trindade, que não são poucas hoje em dia, é que Jesus se manifestou em carne. Então como que Deus se manifesta em carne? É fácil de entender, é só começar a ler o Evangelho de João. O Evangelho de João já começa manifestando esse Deus que é antes da criação e que encarna na linha do tempo, dentro da criação, para salvar a humanidade. Eu tenho um vídeo aqui onde eu faço defesa apologética, defesa exegética dos primeiros 4 versículos de João em grego. Bom, já indiquei para você um card, né? Vou indicar mais um então. Essa aula aqui, onde eu vou explicar os versículos de 1 a 4, tá bom? Ela é só para membro, mas vai valer a pena você se tornar membro e assistir essa aula, porque é uma aula muito importante, onde a gente vê Jesus como Deus. Nossos objetivos hoje são demonstrar, indicar e explicar
Nós vamos demonstrar como a Bíblia apresenta a Trindade, nós vamos indicar as principais heresias sobre a doutrina da Trindade e nós vamos explicar os perigos do unicismo na atualidade. Hoje você vai entender o que é essa doutrina unicista. Os primeiros cristãos, eles não tinham dificuldade nenhuma em entender um Deus em três pessoas, uma divindade que subsiste em três pessoas. Essa doutrina não precisava nem ser explicada, não precisava de defesa apologética para a igreja do primeiro século. Primeiro que eles estavam ali com uma das três pessoas da Trindade, pessoalmente, que era Jesus. Várias vezes a gente vê nas escrituras, e um dos casos mais famosos, né, é Filipe, quando Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz para ele: eu estou há tanto tempo contigo e você não me tem conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então são muitas defesas que nós temos nas escrituras, umas muito claras, outras um pouco implícitas, mas sempre defesa, e Jesus se revelando como separado do Pai, uma pessoa separada do Pai. O Espírito Santo também aparece como uma pessoa separada do Pai, separada do Filho. São três pessoas e uma divindade só. Mais para frente na aula eu vou mostrar um gráfico, vou explicar para deixar muito claro para você o que é Deus e o que são as pessoas. Você vai achar interessante. E você vai decorar essa questão da doutrina da Trindade. Nossa palavra-chave na aula de hoje, então, é Trindade. E essa doutrina, ela é sólida nas Escrituras. A gente não precisa se esforçar muito para enxergar o conceito. Apesar de a palavra não aparecer, mas o conceito é muito firme, muito sólido e dá sim para formular uma doutrina da Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Aliás, não são três deuses, são o mesmo Deus. Tópico de número 1, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. No item 1, nós temos aqui a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. As Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras, conforme a gente tem em Deuteronômio 6,4, segundo livro dos Reis 19,15, Neemias 9,6, Salmo 83,18 e o Salmo 86,10 é o mesmo Deus do Novo Testamento, como a gente vê em Marcos 12, 29 e 32. Eu não vou ficar lendo aqui as referências, porque aqui é o YouTube, né? Aqui a gente precisa ser objetivo e com toda a minha objetividade a gente ainda gasta 40 minutos, 45 minutos em uma aula. Mas você, na aula de hoje, deverá ler todas as referências aí, tá bom? Então você, como bom professor, você vai ter muitas perguntas nessa aula. É importante então que você mantenha o foco da classe na Trindade. Dirija a classe para você ganhar tempo, para você conseguir ler as referências e fazer essa defesa, fazer essa apologética da doutrina da Trindade. As Escrituras, então, nessas referências que eu citei, mas não li, as Escrituras deixam claro que o Deus do judaísmo e o Deus dos cristãos é o mesmo Deus. Só tem uma diferença de visão, né? Os judeus enxergam Deus de um jeito e nós enxergamos de outro jeito. Os judeus enxergam Deus como Ehad. Ehad é uma palavra hebraica que significa um, né? Eles enxergam Deus como um. Então, o Espírito Santo para eles não é uma pessoa e Jesus não é Deus para os judeus. Mas para nós cristãos, o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, não é uma entidade incorpórea, assim, etérea, que não tem pessoalidade. Não. Para nós, ele é pessoa. Ele tem sentimentos, ele comanda, né? São muitas as características, né? Na pneumatologia, na teologia, a gente estuda a pessoa do Espírito Santo e ele aparece mesmo como pessoa. Em relação a Jesus, a gente não precisa discutir a pessoalidade de Jesus porque ele se manifestou em carne, né? Então, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. Duas personalidades num ser, a personalidade divina perfeita, a personalidade humana aperfeiçoada pela divindade. Então não tem nenhuma dúvida de que Jesus seja pessoa. A dúvida é se Jesus é Deus, mas a gente já defendeu que Jesus é Deus na encarnação do Verbo, né? Então ali ficou bem claro. Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar ela nas telas finais para você assistir. A aula A Encarnação do Verbo. Tem nota de grego, nota de hebraico, muito importante. Cada uma das três pessoas é chamada de Deus na Bíblia. É a letrinha A. Então a Bíblia, a mesma Bíblia que os judeus
usaram e ainda usam, né? Porque eles usam mais o Antigo Pacto, o Antigo Testamento. Nós usamos os dois, o Antigo e o Novo, e principalmente o Novo, é a nossa regra, né? Mas tanto o Antigo quanto o Novo defendem a Trindade. E as três pessoas são vistas como Deus. Nós temos a referência de Filipenses 2:11, é importante que você leia aí, Colossenses 2:9 e Atos 5:3 e 4, onde cada uma das pessoas da Trindade aparece como Deus. Aqui na letra B, cada uma das três pessoas é chamada de Senhor. Senhor é tradução do tetragrama sagrado, as 4 letras, Yud, Re, Vav, Re, que dão nome a Deus. O nome Yahvé, e inclusive a pronúncia Yahvé entre os catedráticos, entre os teólogos, é a pronúncia mais aceita. Mas não existe consenso sobre que essa seja a real e única sonorização, pronúncia do nome, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo aqui para você, muito importante, sobre o tetragrama, onde eu falo da sonorização, da formação do nome, se perdeu a pronúncia do nome ou não, nesse vídeo que eu estou deixando para você no card. Vai valer muito a pena você assistir. Eu acho até que é necessário você assistir para que você fique bem focado na aula de hoje. Esse vídeo vai te dar um subsídio muito bom. Então o tetragrama sagrado é aplicado para se referir a Jesus, a Deus, Pai e ao Espírito Santo. No Salmo 110:1 nós temos, o Salmo 110 é um Mismor le David, é um salmo de Davi. Então nós temos Mismor le David, Neum Adonai Ladoni Shev Limini, Ad Ashit Oyevecha Hadom Leragalecha. O Salmo 110:1 na nossa Bíblia é aquele onde nós temos: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Então veja aqui, ó, disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui nós temos então 2 senhores. Nós temos o Senhor que aparece com descrito com o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, que a gente lê como Adonai. Os judeus não pronunciam o nome Yahvé, né? Eles não pronunciam o nome de Deus por um respeito, é um dogma, né, da religião judaica, mas nós cristãos, a gente não tem essa barreira. Eu entendo que Deus revelou o seu nome ao mundo, Deus quis que o seu nome fosse revelado ao mundo. Ele aparece mais de 6.000 vezes nas escrituras originais, o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re. Não é possível que Deus não quisesse que falasse o nome dele, né? Inclusive, tomar o nome de Deus em vão não é falar o nome de Deus, né? Tomar o nome de Deus em vão é outra coisa. Eu vou deixar um vídeo na descrição onde eu falo sobre isso, tomar o nome de Deus em vão. Vai valer a pena. Você percebeu que eu estou chamando a sua atenção, né? Para você ir nas telas finais, quando terminar essa aula, e ver o que eu deixei lá para você. Estou chamando a sua atenção para você olhar os cards. Os cards, quando você está com o celular na mão, você vai na descrição, clica no mais, a descrição começa e aparece mais. Clica no mais, ela expande, aparece outro mais ao final, clica, ela expande inteira. Ao final dessa descrição aparecem os cards. Todos os 5 vídeos que eu deixo para você ler nos cards. Eu quero que você veja. E assim você já vê também a descrição. Então eu estou deixando o vídeo nos cards, na descrição e nas telas finais. Todos os vídeos que vão ajudar o entendimento dessa aula de hoje. Então nós temos aqui, disse o Senhor. Esse Senhor aqui é Adonai. Está se referindo ao Pai. La Adoni é a referência ao Filho. Olha só. Neum Adonai Ladoni. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então nós temos aqui 2 senhores. Esse Senhor descrito pelo tetragrama é o Pai. E o descrito pelo pronome de tratamento Adoni aqui é o Senhor Jesus, né? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu te faça vencer. Por que a gente está lendo em hebraico? Porque a gente está investigando o nome Senhor, a gente está investigando o nome de Deus aplicado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, né?
Por que na nossa Bíblia aparece Senhor? Porque o tetragrama não foi traduzido, na nossa versão da Bíblia, ele não é colocado, ele não aparece como sendo o nome de Deus. Isso foi feito por respeito a esse nome que os judeus não pronunciam, né? Os judeus não pronunciam o nome próprio de Deus, que é Yahvé. Então traduziram por Adonai. É uma questão de respeito da religião deles. Isaías 40 e versículo 3 no hebraico vai ficar assim: Kol Koreh, Bamidbar Panu Derech Adonai, Yasheru Ba'aravá Mislá Leloheinu. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Que Senhor é esse para quem João Batista veio preparando o caminho? É o Senhor Jesus. João Batista veio antecedendo o ministério de Jesus. Então Jesus era o Senhor. Esse Senhor Adonai aqui, ó, esse Senhor Yahvé, a quem Isaías se refere usando o tetragrama sagrado. Como você pode ver aí na legenda, ó, está aparecendo aí Yahvé, o tetragrama sagrado, Yud He Vav He, para Senhor. Esse Senhor é o Senhor Jesus. Isso invoca então a ideia de que Jesus é consubstancial, é coigual, Deus participa da natureza divina com o Pai. Então você vê no Salmo 110 o tetragrama se referindo ao Pai e vê em Isaías 43 o tetragrama se referindo a Jesus. Então, fica muito claro de que os dois têm a mesma autoridade, têm a mesma personalidade. Aos dois cabe o mesmo nome. E é importante lembrar que o tetragrama sagrado só se refere a Deus, né? E o termo Adonai é Senhor, mas Senhor para Deus. Então, ambos, esses dois versículos mostram duas pessoas diferentes que recebem o mesmo nome e no nome a mesma autoridade. E em Ezequiel 8, de 1 a 3, como você vê aí na legenda, aparece o termo hebraico ruach. Ruach pode ser traduzido literalmente como vento, como sopro, mas também como espírito. Esse termo ruach, quando a gente associa ele ao tetragrama, ruach Adonai, a gente vai ter então espírito do Senhor. Esse espírito aqui é o Espírito Santo. E ele é revelado como uma pessoa. Inclusive, na nossa Bíblia em português, aparece, como você está vendo aí na legenda, Espírito com letra maiúscula. O que significa que os primeiros tradutores das Escrituras, que quem traduziu as Escrituras do hebraico para o nosso idioma, entendeu pela etimologia entendeu que esse ruach, que esse Espírito, é o Espírito de Deus. E estendeu a forma de uma mão e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Espírito aqui com letra maiúscula. Então, esse ruach aí é o Espírito de Deus. Então nós temos referências no Antigo Testamento que, inclusive nas suas etimologias, fazendo aqui uma defesa exegética, observando no idioma original cada palavra, mostra para nós a autoridade dessas três pessoas no mesmo patamar. E na letra C nós temos que o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Em Deuteronômio 6 e 4 nós temos a confissão de fé dos judeus, que é chamado de Shema. Shema significa ouve. O termo Shema significa literalmente ouve em hebraico. E a citação de Deuteronômio 6 e 4 em hebraico é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O termo que nós temos aqui para único é Ehad. Ehad significa né? A confissão de fé dos judeus diz que o Deus deles é um Deus. Isso não conflita em nada com a posição do cristianismo, porque para nós a divindade é única também. Só que ela não subsiste numa única pessoa. A divindade é única e subsiste em três pessoas. Daqui a pouco vou explicar, vou mostrar num gráfico para você e você vai entender esse conceito. Para a gente expandir o entendimento do hebraico Ehad, a gente pode ir, por exemplo, em Gênesis 2 e 24. Lá está escrito que deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão ambos uma carne. O termo uma ali também é o hebraico Ehad.
E é aí que nós, na nossa apologética cristã, invocamos a ideia de que o termo hebraico Ehad também indica uma unidade mais composta. Eu vou deixar um outro vídeo aqui para vocês. São 600 vídeos no canal, eu espero que eu encontre ele para deixar para vocês aqui na descrição, tá? Onde eu vou fazer defesa exatamente disso. De Ehad como uma unidade, Ehad como uma unidade composta e Ehad significando uma multidão de pessoas, tá bom? Então, o termo Ehad, no termo Ehad, cabe a ideia de mais de uma pessoa. É o que nós temos em Gênesis 2 e 24. Adão e Eva, uma unidade composta. Gênesis 2 e 24 no hebraico vai ficar assim. Al ken ya'azov ish et aviv ve'et imo, vedarak bishto vehayu levassar ehad. Aqui em Gênesis 2 e 24 a gente vê o termo ehad aparecendo, olha só, vehayu levassar ehad. E serão ambos uma carne. Esse termo ehad é o mesmo termo, mesma grafia, é a mesma palavra que aparece lá no Shema, na confissão de fé dos judeus. Lá na confissão de fé, Ehad expressa um único Deus. Por isso tem cabimento de se pensar num Deus que subsiste em 3 pessoas. O texto, se você não flexibilizar, você não vai conseguir ver, né? Mas você precisa flexibilizar. Ehad lá fala de um Deus que é único. Mas esse Deus, daqui a pouco você vai entender o que ele é. O que é Deus e o que são as pessoas. Daqui a pouco quando eu for explicar aqui o conceito da Trindade. Então, Ehad lá no Shema é o mesmo Ehad aqui de Gênesis 2, 24, onde fala de Adão e Eva. Então, aqui em 2, 24 a gente tem um Ehad que permite enxergar um composto. Adão e Eva, 2 pessoas num Ehad. Lá, para os judeus, o Ehad lá é único. Para os cristãos, não, é composto. Daqui a pouco eu vou fazer a defesa. E nós temos mais uma ideia ainda que nos ajuda a fazer defesa da Trindade no Antigo Testamento, que é Gênesis 1 e 26. Aqui nós também podemos perceber uma unidade composta. Nós temos lá, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse plural, façamos, ele é motivo de muita discussão teológica, né? Nós temos pelo menos 4 visões teológicas a respeito desse plural aqui, desse façamos. Uma das visões é o plural majestático, a outra é o plural de deliberação, a outra é o conselho divino falando, né, Deus tomando conselho consigo mesmo, e o quarto invoca diretamente a Trindade. Então eu vou colocar aqui esses 4 conceitos para vocês, e vocês estudem bastante isso aqui, veja mais de uma vez para você defender direitinho e levar para sua classe. O plural majestático é o plural de majestade, onde um rei, uma rainha, um soberano, uma soberana refere-se a si mesmo no plural e não no singular. Então, um rei, em vez de ele dizer assim, eu fiz isso, ele pode dizer, nós fizemos isso, né? Ele em conjunto com o seu reinado. Então, quando ele diz nós fizemos, ele está mostrando a sua autoridade, o seu poder, mas ao mesmo tempo está dividindo esse poder e essa autoridade. Isso é plural majestático. Revela importância e revela autoridade. Então, em vez de eu, no plural majestático, usa-se o nós, né? Então, Deus, em vez de dizer, eu vou fazer o homem à minha imagem e semelhança, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós que acreditamos na Trindade, nós defendemos isso aqui como sendo a Trindade, e não como sendo um plural majestático. Os que não acreditam na doutrina da Trindade entendem esse façamos simplesmente como um plural majestático, ou seja, Deus está usando, o escritor colocou um plural majestático para se referir à fala de Deus, mas isso não indica que seja um Deus em 3 pessoas. Então eles querem anular esse plural em relação à Trindade. A segunda interpretação para esse plural façamos é chamada de conselho divino. Aqui se refere à possibilidade de que Deus está falando com um conselho celestial que inclui seres espirituais como anjos.
Em terceiro lugar, o façamos é visto muitas vezes como um conselho de deliberação, onde Deus invoca as outras pessoas da Trindade para começar a criar, então, a humanidade. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, aqui dentro desse conselho de deliberação, a gente consegue, então, enxergar e encaixar a doutrina da Trindade. E o outro, quarto ponto de vista para o significado desse façamos, é o conceito da Trindade mesmo em si, onde Deus, quando diz façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está se referindo à segunda e à terceira pessoa da Trindade. As três pessoas da Trindade, então, estão se reunindo para criar o homem. Por isso esse façamos. Se o errad fosse literal mesmo, se Deus fosse um mesmo, não fosse formado por três pessoas, então aqui nesse texto se diria, vou fazer o homem à minha imagem, conforme a minha semelhança, e não façamos. Então esse plural aqui, ele deixa muito claro para quem quer ver que há mais de uma pessoa na divindade. Todas essas notas que eu estou comentando aqui eu vou deixar no nosso blog na aula de hoje, tá bom? Você pode ir lá, você pode copiar, colar, imprimir, levar para sua aula, usar como você quiser. E depois a gente vai ter aqui o item 2 do tópico 1, evidências no Antigo Testamento. Essa doutrina ela está implícita desde o Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade da unidade de Deus. Por exemplo, e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, de Gênesis 1:26, que a gente acabou de discutir, é um ponto muito forte para a doutrina da Trindade. Disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, em Gênesis 3:22, também é um indício forte, mas muito forte, de que Deus é mais de uma pessoa. Como assim, agora o homem é como um de nós, né? Se a divindade não fosse formada por mais de uma pessoa, então esse versículo estaria, agora o homem é como eu, né? No singular e não no plural. E disse o Senhor, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a língua do outro. Gênesis 11, 6 e 7. Desçamos. Mais um plural, né? Aí, como eu disse, como eu coloquei aqui anteriormente, tem gente que vai dizer que tudo isso aqui é plural majestático, é plural de deliberação, nunca vai reconhecer que isso é a Trindade sendo declarada aqui de forma implícita. Mas nós temos evidências, então, no Antigo Testamento para a doutrina da Trindade. E a Escritura ainda vai além. Em Isaías 63, de 8 a 14, o Espírito Santo aparece alternadamente com Javé, Yavé, e com o anjo da sua face. Então a gente tem, se a gente quiser mesmo ser honesto e entender que a Bíblia está falando de um Deus em três pessoas, a gente consegue sim enxergar isso e entender isso e aceitar, né? Item 3, a doutrina da Trindade revelada no Novo Testamento. A Trindade bíblica pregada pelos cristãos, ela consiste de um Deus que subsiste eternamente em três pessoas. Letra A e letra B. Letra A Trindade em si mesma. A base bíblica da Trindade, ela salta à vista da gente quando a gente olha, dá uma olhada bem honesta, bem interpretativa no Novo Testamento. Começando com a grande comissão de Mateus 28:19, que a gente já leu, portanto, ide por todo mundo e batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente tem na 1 Coríntios 12, 4 e 6, a bênção apostólica invocando as três pessoas da Trindade. A gente tem também a unidade da igreja em Efésios 4, de 4 a 6, onde vai invocar a mesma ideia. E a gente vê na obra da salvação, na 1 de Pedro 1 e 2, também a invocação da doutrina da Trindade. Então, é bem claro, é muito aceitável quando a gente não lê a Bíblia com o coração armado, né? Quando a gente lê a Bíblia com o coração livre, solto, querendo entender o que ela realmente está dizendo, a gente consegue ver a doutrina da Trindade. Agora aqui chegou o momento onde eu vou na letrinha B, onde eu vou explicar para nós aqui, com um gráfico, o que é Deus e o que são as pessoas.
Na letrinha B, a trindade dos credos. A trindade é a união de 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa única divindade. São iguais em poder, em glória, em majestade, em atributos, em eternidade, sendo da mesma substância, porém distintas. Dá uma olhadinha nesse gráfico que eu estou deixando aí na tela para você agora. Imagina que a esfera é a natureza dessas 3 pessoas. Essa natureza é que é divina. Dentro dessa natureza nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é natureza? Natureza é a essência de uma pessoa. Natureza é a essência de um ser. Nós temos pelo menos 7 naturezas no universo da existência. Nós temos a natureza humana, a natureza animal, a natureza vegetal e a natureza microbiana. Então nós temos 4 naturezas no planeta Terra. Para além dessa existência física, nós temos outras 3 naturezas. Nós temos a divina, que eu acabei de mostrar no gráfico, nós temos a angelical e nós temos a natureza demoníaca. Então, pelo menos 7. 4 no nosso plano, 3 fora do nosso plano. A natureza é a essência do ser. Na natureza de Deus, nós percebemos eternidade, onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, perfeição e justiça. 3, pelo menos, desses atributos não podem ser comunicados nem a anjos e nem a homens. Portanto, dentro dessa natureza divina, só podem subsistir 3 pessoas. Somente 3 pessoas em todo o universo da existência são capazes de receber, de ter em si esses atributos. Onipresença, onipotência e onisciência. Que são as pessoas divinas. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, olha o gráfico novamente. A esfera é a natureza e a essa natureza pertencem 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. O divino é a natureza. E essa minha explicação em si, ela invoca a verdade e a realidade de que Jesus é Deus. Porque se Jesus não fosse Deus, ele não poderia participar dessa natureza divina. E ele participa. João deixa isso muito claro, né? João diz assim, ó, in archi en o logos, que o logos en proston theon, que theos en o logos. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E depois, mais para frente, lá pelo versículo 14, ele vai dizer que esse verbo encarna. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Foi a defesa que eu fiz, inclusive, no grego, na aula, a encarnação do verbo. Vai valer muito a pena você assistir. Então a diferença entre Jesus é que Jesus participa das 2 naturezas. Da divina, que é natural dele, ele pertence mesmo a essa natureza divina, então ele é Deus. E ele encarna, participando da natureza humana. Assim ele é perfeitamente divino, perfeitamente humano. Tá bom? Então espero que isso deixe muito claro a questão da natureza. E é assim que eu explico a divindade. É assim que eu explico a trindade. A natureza é que é divina. Dentro dessa natureza nós temos somente 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E aí eu faço um paralelo com a natureza humana e as outras naturezas para vocês entenderem que uma natureza pode comportar mais de uma pessoa. E assim, o que acontece com os monoteístas extremos é que eles entendem que a divindade é uma pessoa. Nós entendemos que a divindade é a natureza de 3 pessoas. É só isso. Tópico de número 2, as heresias contra a doutrina da trindade. As 2 principais que nós temos é o unicismo e o unitarismo. Essas 2 doutrinas elas foram condenadas pela igreja dos primeiros séculos e é condenada hoje ainda. Né? Nós que somos do cristianismo tradicional, a gente não aceita unicismo nem unitarismo. Hoje nós vamos estudar só o unicismo. Esse movimento é o item 1 do tópico 2. Esse movimento, desde a sua origem no século III, ele é conhecido como monarquismo, modalismo, patripacionismo e sabelianismo.
São 4 nomes para a mesma doutrina. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Práxias e Sabélio. Você pode depois fazer uma pesquisa em cada um desses nomes, você vai conseguir um resumo bom do que é cada um desses pensamentos. Mas todos eles, o unicismo, todos esses pensamentos unicistas, eles não negam a divindade absoluta de Jesus nem do Espírito Santo, mas negam a Trindade. A heresia consiste em negar que a divindade seja composta por 3 pessoas. No modalismo, o modalismo entende que Deus se apresenta de 3 modos, mas é a mesma pessoa se apresentando em tempos diferentes, como pessoas diferentes. Então, para o modalismo, Deus é um só, então. Ele se apresenta no início como o Pai, depois como o Filho e depois como o Espírito Santo. Mas não são 3 pessoas diferentes. São 3 modos de apresentação do mesmo Deus. Isso é modalismo. Mas isso é uma heresia, porque como eu acabei de explicar mostrando no gráfico, e como a Bíblia deixa muito bem claro nos seus textos, Jesus se apresenta como uma pessoa separada do Pai. O Pai se apresenta como uma pessoa separada do Filho e do Espírito Santo. Cada uma das 3 pessoas da Trindade se manifestam distintamente, separadamente uma da outra. Porém, com o mesmo poder, que é aquilo que nós chamamos de divindade. O divino é o poder que está nessas pessoas. Então, cada uma dessas pessoas é divina. Mas não são 3 deuses. É um Deus só. Porque é uma natureza só, e a natureza é que é divina. Então o problema do unicismo é dizer que Deus é único e que o mesmo Deus se manifesta de formas diferentes, né? Como o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, e como o Espírito Santo. O cristianismo não, o cristianismo entende que são 3 pessoas coexistentes, consubstanciais, que participam dos mesmos atributos e da mesma divindade. No cristianismo, a divindade em 3 pessoas, as 3 pessoas não são modos de manifestação de um único Deus, mas no modalismo é, no unicismo é. Eu vou deixar as notas no nosso artigo sobre modalismo, unicismo, unitarismo, vai valer muito a pena então você ir lá no nosso blog, o link está aqui na descrição, para você ler, copiar, colar as outras notas e levar para a sua classe. Item 2 do tópico 2, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente por ler a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente não consegue enxergar um Deus, uma pessoa. A gente enxerga um Deus em 3 pessoas. O texto bíblico deixa muito claro. Poderia-se fazer um experimento, pegar a Bíblia e entregar na mão de uma pessoa que nunca leu a Bíblia, deixá-la ler o Novo Testamento e depois pedir para ela uma conclusão sobre como é o Deus apresentado no Novo Testamento. Essa pessoa, se for honesta, vai chegar à conclusão de que esse Deus é trino. É o que diz aqui a verdade bíblica, no item 2 do tópico 2. Jesus, por diversas vezes, ele deixou muito claro que ele é uma pessoa e que o Pai é outra. A gente tem na Bíblia diálogos entre eles, a gente tem conversa entre eles, a gente tem Deus se referindo a Jesus, Jesus se referindo a Deus, Jesus se referindo ao Espírito Santo, né? Sempre mostrando pessoas distintas, pessoas separadas. Inclusive Jesus, quando se refere ao Espírito Santo, ele diz que enviaria outro Consolador, né? Esse pronome demonstrativo, outro no grego, é allos, é outro, separado, como se você estivesse vendo aqui essa revista e essa Bíblia, né? Aqui é um, aqui é outro, né? Se fosse assim, ó, uma Bíblia, outra Bíblia, aqui é uma Bíblia, aqui é outra Bíblia, mas esse outro aqui é outro do mesmo tipo. É o que significa o termo grego allos, que aparece lá no texto. Allos parácletos, outro consolador. É outro, é separado, mas é do mesmo tipo. Isso aí é a expressão da Trindade, né? Jesus e o Espírito Santo são 2 pessoas distintas, mas do mesmo tipo. O que é o tipo? O tipo é a natureza, é a divindade.
Tópico 3, o unicismo, uma heresia antiga na atualidade. A gente vai ver aqui o problema do unicismo, uma reflexão bíblica e a posição oficial da Igreja, das Assembleias de Deus, a respeito do unicismo. O item 1 do tópico 3, o problema. Na atualidade existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. De forma sutil e por meio de músicas, de muitos movimentos, esses unicistas ensinam um desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. E sobre a necessidade de entender essa distinção, Jesus disse o seguinte: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti somente por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste." Mostra que esse versículo, então, de João 17,3, mostra que a salvação envolve pelo menos duas pessoas, Deus e o Salvador, Jesus Cristo. Então a gente percebe pessoas diferentes atuando no mesmo projeto. Essa passagem mostra que a salvação envolve, então, duas pessoas que são distintas, né, mas que participam da mesma natureza. Conhecer Deus é o mesmo que conhecer Jesus Cristo, em virtude da unidade da natureza, como eu já expliquei fartamente. Então não preciso gastar tempo aqui, né? Quando Jesus diz assim para Filipe, quem me vê a mim vê o Pai, ele está falando disso, da natureza, do comportamento, da moral, né, dos atributos. São os mesmos nas duas pessoas, aliás, nas três. E quando ele diz que vai enviar outro para continuar consolando os discípulos e a igreja, o outro é o termo grego allos, como eu expliquei. Outro do mesmo tipo que eu dei aqui o exemplo das duas Bíblias. O item 2 do tópico 3, que é essa reflexão bíblica, eu vou deixar para você fazer aí, porque afinal de contas é uma reflexão, né? A minha reflexão não é a sua reflexão. Então, é importante que você leia esse tópico 2 e faça as suas considerações em relação ao que está escrito aqui no item de número 2, tá bom? Porque senão eu vou influenciar você. É importante que você faça a sua. E o item 3, a posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e também pela nossa declaração de fé. As Assembleias de Deus condenam o unicismo como heresia. Nós temos um manifesto oficial contra o unicismo, o uso de músicas de cunho unicista nas igrejas. As Assembleias de Deus conservadoras, elas fazem uma varredura teológica nas músicas, né? Aliás, eu acho muito importante, porque eu sou da época que não se cantava música nas igrejas, se cantava hino. Era realmente hino de louvor a Deus. A gente usava a harpa cristã. Eu tenho aqui a minha harpa cristã comemorativa de 100 anos em capa de couro, assim como essa dessa Bíblia, inclusive na mesma cor. Eu guardo aqui com muito carinho. A gente praticamente não usa mais nas igrejas, né? São muitos louvores avulsos aí. Chamam de louvor, mas tem muita coisa que é cantada nas igrejas hoje que é só música. É só coisa comercial. Não é mais louvor, não é mais adoração a Deus. Mas eu, queridos, eu nasci no Evangelho em 86, né? A igreja era muito melhor do que é hoje. A igreja era uma igreja muito conservadora naquela época, né? Então, eu sou da época dos hinos na igreja e não da música na igreja. E hoje a gente tem músicas que cantam heresias, que cantam coisas antibíblicas. Então é muito importante que os professores nas igrejas, que os pastores nas igrejas façam uma crítica das músicas que são cantadas nas suas igrejas. E até proíba, se for o caso, de cantar certas músicas nas igrejas. Tá bom? Porque igreja é casa de Deus, né? Então tem que ser uma coisa mais pura, mais santa, mais parecida com as Escrituras. A maioria das lideranças assembleianas são contra a doutrina unicista e contra músicas de cunho unicista nas igrejas. Claro, qualquer um que tenha juízo vai ser contra, né? Eu também me posiciono completamente contra esse tipo de pensamento. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui, que inclusive está aqui no nosso último tópico, a gente não é contra os unicistas, a gente é contra a doutrina unicista, tá bom? A gente é contra o pensamento, contra a doutrina, mas a gente respeita as pessoas, porque as pessoas são dignas de respeito. Agora, a doutrina a gente não é obrigado a aceitar, né? Respeitar não é concordar.
Então a gente respeita pessoas e não concorda com a doutrina. A gente respeita pessoas, mas a gente não concorda com o pensamento. Eu conheço pessoas ateias, conheço pessoas de outras religiões, conheço pessoas de seitas e são meus amigos. Então, para eu ter uma pessoa como colega, como amigo, eu não preciso participar da fé dela, ela não precisa participar da minha, mas a gente tem que se respeitar. Então, a gente respeita os unicistas, mas a gente não aceita e não concorda com a doutrina deles. Queridos, essa foi a aula de hoje, eu espero ter acrescentado ao seu conhecimento com tudo que eu falei aqui, espero ter deixado claro como é que eu entendo a doutrina da Trindade e como é que eu defendo a doutrina da Trindade, tá bom? Assista a aula mais de uma vez, vai ser necessário você assistir mais de uma vez. Vá no nosso blog, leia o artigo da aula completo, copie, cole, imprima, leve para a sua sala de aula e tenha uma boa aula. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Sua inscrição, seu compartilhamento, seu like são muito importantes para nos ajudar a fazer o canal crescer. Compartilhe essa aula com todo mundo que você conheça que vá para a escola bíblica, tá bom? E não só para aqueles que vão para a escola bíblica, mas compartilhe com todo mundo. De repente isso aqui pode até despertar alguém para começar a ser aluno da escola bíblica, né? Se você quiser ver vídeos, aulas e cursos exclusivos, então se torne membro do nosso canal. Para membros a gente tem esse tipo de material. E se quiser falar direto comigo, se torne membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.